Agriquem do Brasil, empresa no ramo de fertilizantes líquidos de alta concentração para as principais culturas do mercado brasileiro, cuida não só das culturas de soja, milho, trigo, algodão, café, hortaliças, flores, frutas, arroz, feijão, cana e pastagem, como também da cultura de nossa gente. Agriquem do Brasil, Rua Uruguai 1876, Ribeirão Preto, telefone 3969-9122. A Escola Bauhaus, há mais de 20 anos, prepara você para o mercado de trabalho nas áreas de desenho, arte, arquitetura, decoração, fotografia, animação digital e inglês. Estabeleceu parcerias com a Unifran para polo de graduação e pós-graduação e também com a Florida Christian University, oferecendo cursos de Master e Doctor internacionais. Faça a diferença, faça Bauhaus. Olá, tudo bem com você? Aqui comigo, como sempre, tudo muito bem. Olha, e o que eu sempre digo, nada de pensar coisas negativas, tá bom? Se não estava bom para você até agora, vai ficar, vai melhorar muito mais. Pense positivo. Hoje nós temos uma história fantástica. Bom, como sempre, nós temos curiosidades literárias e de outras áreas, dicas de português, o poeta de ontem, o poeta de hoje e uma entrevista muito especial. Hoje nós vamos falar com Vanessa Bosso, ela que vai lançar esses dois livros, O Senhor do Amanhã e aqui, O Imortal. Isso tudo ela vai falar depois, no segundo bloco. Agora, para você que está sempre em contato e conectado à internet, você já sabe muito bem como é esse mundo da internet, não é? Como a gente vai ver aqui, é como uma bomba relógio. E aconteceu um fato tão interessante que eu vou falar para você, viu? Eu fico sempre assim, olha, de boca aberta com as coisas que acontecem. Você, como eu tenho certeza que acredita naquilo que todo mundo diz, que nada acontece por acaso. Não acredita? Eu acredito nisso. A cada momento eu vejo uma coisa muito legal acontecendo. Para você que acompanha o Ponto e Vírgula, você deve ter percebido que nós lemos aí há uns 2 programas, né? Nós lemos um poema atribuído a Pablo Neruda, Queda Proibido. Lembra-se? Então, o que acontece? Eu, fazendo uma pesquisa na internet, eu vi que esse poema aparecia também com o nome de Alfredo Cuervo Barreiro. E aí me despertou curiosidade, como em centenas de páginas aparecem esse poema atribuído a Pablo Neruda. E eu li como se fora de Pablo Neruda. De repente, aparece o quê? Alfredo Cuervo Barreiro? Vamos procurar quem é esse Alfredo. Fiz uma pesquisa e encontrei um blog do Alfredo. Entrei, deixei um recadinho e ele me retornou. E eu fiz um convite para que falasse, que nós fizéssemos, né, tivesse uma entrevista com ele. É lógico, ele está lá em Castro Urdiales, lá no norte da Espanha. Como é que a gente podia fazer essa entrevista? Pela internet. O que é que a gente não faz pela internet, não é? E a história que ele me contou foi fantástica. Vocês vão ver aí um pouquinho das imagens, um pouquinho da minha entrevista com ele e o que ele me contou a respeito desse poema. Bom, eu descobri que quando ele escreveu o poema Queda Proibido, ele tinha apenas 22 anos. Hoje ele tem 31 anos. Mora em Castro Urdiales, essa pequena cidade que vocês já vão ver aqui, enquanto eu vou lendo essa história dele, vocês vão ver que maravilha e como as coisas acontecem aqui na internet. Vamos conhecer essa história e o que é que ele me falou
desse mal-entendido, desse conflito. Acompanhe aí. Assim diz Alfredo Cuervo Barreiro. Fica Proibido nasceu na tarde de 22 de julho de 2001. Me lembro da data porque foi um dia em que aconteceram várias coisas que me obrigaram a tomar uma série de decisões. E por serem importantes para mim, decidi escrever o resultado das mesmas. Foi um poema que saiu sozinho, suponho que do acúmulo de muitas experiências anteriores. E ainda guardo o papel escrito, sem nenhuma rasura, sem nenhuma correção, como ficam todos os escritos que verdadeiramente saem do nosso íntimo. Ao terminá-lo, me pareceu que o tema era interessante. Assim, no dia seguinte, 23 de julho, também me lembro bem da data, decidi publicá-lo em uma página agora extinta, www.deusto.com, uma página criada por Eduardo Pérez Orue, onde ele dava oportunidade a escritores não conhecidos de publicar suas respectivas obras, para que as pessoas que entrassem na página, que com o tempo se tornaram em milhares, dessem suas opiniões sobre as mesmas, discutissem em fóruns, inclusive dessem uma mão àquelas obras que se publicavam inacabadas por parte do autor. A princípio, Queda Proibido ou Fica Proibido teve boa acolhida. Durante um ano, digamos, não houve problemas. Até que certo dia, tempos depois, comecei a receber e-mails acusando-me de plágio, insultando-me e recriminando-me por ter apropriado de uma obra do grande Pablo Neruda. Já pode imaginar minha cara ao ler tais mensagens. Como não foram nem uma nem duas, fiquei curioso para saber o que estava acontecendo. Coloquei meu poema Queda Proibido no Google e aí encontrei a resposta. Em umas 20 páginas da web, o poema vinha sendo atribuído ao nome de Pablo Neruda. Somente em uma, na Deusto.com, ao meu. Então, sabendo que a internet é como uma bomba relógio na hora de divulgar as notícias, comecei, como louco, a enviar mensagens explicativas para tentar esclarecer o mal-entendido. Claro que o foco inicial teve que partir dessas 20 páginas. Algumas webmasters me responderam, outras não. A maioria reconheceu o mal-entendido e corrigiu o erro em suas páginas. Mas enquanto umas retificaram a autoria, outras tantas webs iam saindo com o poema apócrifo inscrito nelas. Assim, em apenas 6 meses, já estava vinculado em centenas de páginas web o nome de Pablo Neruda a Queda Proibido, enquanto apenas umas dezenas vinculando o poema ao meu nome. Quando a divulgação alcançou certo grau, dei o assunto por encerrado. Decidi que seriam as pessoas que julgariam, ao ler a obra, se ela pertencia a Neruda ou não. Não tinha lido nada de Neruda. Quem leu diz que em nada esta obra é do estilo do poeta chileno. Assim passaram os anos e Queda Proibido seguiu seu próprio caminho. É um poema que me deu muitas dores de cabeça. Ver como se expandia a cópia sem poder fazer nada, escrever centenas de mensagens explicativas, uma demanda judicial. Mas também muitas alegrias. Foi publicado em jornais, em livros de textos de colégios, foi lido em casamentos, em rádios, sei até que está colocado em muitas paredes de quartos de hospitais, de centros culturais, etc. Não sei se teria chegado a tanta gente como chegou se não tivesse ocorrido esse erro de autoria. Apenas senti, realmente, quando tudo começou, é que as pessoas que leram o poema atribuído a Neruda não leram o poema original, já que a cópia é uma cópia amputada, distorcida, mudada de pessoa. Danificou toda a rima do poema. Afinal, aquele que se encarregou de divulgá-la com o nome de Neruda se preocupou em mudar não somente a forma, mas também a essência da escrita.
E isso é tudo. Hoje em dia, quase empatamos. Há pessoas que creem que é de Pablo Neruda, outras que é de Alfredo Cuervo Barreiro. Penso que durante estes anos tentaram corrigir o máximo possível o mal-entendido. E não somente de minha parte. É incrível ver a quantidade de pessoas que, ao inteirar-se de que o poema não era de Neruda, se encarregou de enviar o original a seus conhecidos ou deixá-lo em fóruns e em páginas web onde aparecia transcrita a cópia. A todos eles lhes serei eternamente grato, porque, se de fato tirei uma lição desse conflito, foi o trato com as pessoas. Muitas vezes tenho pensado que nem eu mesmo faria o que outros fizeram por mim. Neste aspecto, há pessoas que realmente têm se preocupado em divulgar a verdade sobre esse tema. E com seu exemplo, também aprendi muito com essa experiência. Me conformo e me dou por satisfeito se a leitura deste poema ajudar alguém a sentir-se um pouco melhor. Para mim, o importante é que cada um fez, por sua vez, suas próprias proibições. Que a leitura desse poema fez nascer essa necessidade nas pessoas. Quem sabe assim, ou melhor, talvez algum dia somente fiquem proibições que valham a pena. Alfredo Cuervo Barreiro. Maravilha. E eu estou fazendo aqui a minha parte, reconhecendo também que, como nós falamos o poema atribuindo a sua autoria a Pablo Neruda, e descobrindo depois que era dele, está aqui a minha contribuição para que todos saibam também que esse maravilhoso poema é desse autor. E ele será aqui no meu programa de hoje homenageado como o poeta de hoje. Com esse poema, o autêntico fica proibido. Agora, vamos para as nossas dicas de português. Primeira questão. O que significa a palavra aforismo? Alternativa A. Frase breve que encerra uma máxima geral. Ou alternativa B. Liberdade que o Senhor concedia ao escravo. Qual é a correta? A alternativa correta é a alternativa A. É isso aí. Uma breve frase que encerra uma máxima geral. Por exemplo, tal pai, tal filho. Isso é um aforismo. Legal, não é? E a questão número 2. Era um poema apócrifo. O que significa essa palavra apócrifo? Que não era autêntico ou muito bonito? Era um poema que não era autêntico ou era um poema muito bonito? Se você disse era um poema que não era autêntico, acertou. Parabéns. Esse poema, por exemplo, né, Queda Proibido, que saiu como se fora de Neruda, era apócrifo. Aquele poema, né? Porque ele não era autêntico. Essas duas aí são, né, bem fáceis para você gravar também, não é? E agora vamos para aquele nosso momento poético. O poeta de ontem e o poeta de hoje. O poeta de ontem é Paulo Leminski, com o poema Bem no Fundo.